o que você pensa sobre essa questão da autorresponsabilidade, dessa cultura de delegar para um terceiro, para a Nossa. mãe, para o juiz. Também como juíza tem Uhum, muitas uhum. experiências e histórias que talvez escolha alguma para compartilhar aqui. Nossa, essa tua pergunta me toca profundamente, porque eu acho que ela me move muito nessa caminhada que a gente tem feito. Porque quando a gente fala da mediação, a gente está oportunizando um espaço e um momento, as condições adequadas para que as pessoas lidem com seus conflitos, para que elas olhem para aquilo que sentem, para que elas identifiquem alternativas e que elas escolham a alternativa que entenderem ser melhor para a vida delas naquele momento. Então aí tem um projeto pedagógico mesmo, da noção da autorresponsabilidade. Porque quando a pessoa passa por esse processo de mediação, ela aprende a lidar com o conflito de um modo diferente, como talvez não tivesse feito antes. E eu tenho certeza que isso vai se proliferar, porque a pessoa é mãe, né, ou é pai, ou é amigo, acaba falando para as outras pessoas e acaba agindo assim também nos seus próximos conflitos. Uhum. Então, Ali, dentro da magistratura, a gente recebe processos onde alguém vem reivindicar um direito e a outra pessoa se defende. Bom, depois dessa defesa, tem a réplica também, e lá na frente a gente se encontra numa audiência. Normalmente é uma audiência de instrução e julgamento, onde são colhidas provas. Eu sempre começo as minhas audiências, seja qual for, pode ser uma audiência de justificação, de saneamento, de instrução e julgamento, não importa o tipo de audiência. Ela sempre começa com a oportunidade do diálogo, e a gente chama então de audiência de conciliação, instrução e julgamento. Então, naquele momento inicial, eu converso com as pessoas, explicando que elas têm ali sim uma oportunidade de conversar sobre tudo que está acontecendo. Ainda que elas olhem para mim vendo o juiz, ainda que elas tenham chegado lá tensas, sabendo que as testemunhas estão lá fora, porque todo esse ritual é uma solenidade, a audiência, faz com que as pessoas fiquem muito paralisadas, como se não pudessem nem falar. E aí a gente já modifica isso para dizer, não, esse é o momento em que nós podemos conversar. E aí, algumas vezes as pessoas aproveitam essa oportunidade para isso. Veja, há situações em que no início da audiência os advogados dizem que já conversaram bastante, mas que nesse caso não tem realmente possibilidade de acordo. E eu sempre pergunto para os advogados se eu posso, apesar disso, compreendendo o esforço dele que já teria feito, se eu posso consultar as partes sobre isso. Eles normalmente dizem que sim, e eu pergunto para as pessoas se elas querem conversar um pouquinho sobre aquele conflito antes da audiência propriamente dita. Eu não recebi um não ainda. As pessoas sempre querem conversar mais um Desejo pouquinho. para falar, né? Isso. E em contrapartida, eu vivi situações em que, ao falar isso para as pessoas, a pessoa olha para mim e diz assim: Excelência, eu prefiro que a senhora julgue. Assim, a pessoa se fechou desde o momento em que eu estava falando sobre essa oportunidade, porque ela veio com o propósito de sair dali com uma decisão judicial. Lembrando que essa decisão judicial é utilizada como, muitas vezes, uma arma diante de uma situação em que a pessoa entendeu ser vítima, né? Necessariamente a decisão não vai trazer para ela aquilo que ela buscava. Às vezes, sim, às vezes não é viável. Por isso, a gente tem um número de execuções tão grande tramitando no judiciário e com muita dificuldade. As pessoas sabem disso, né? Mas, enfim, as dificuldades são próprias do contexto. Mas eu tenho para mim que a noção da autorresponsabilidade é o grande insight que a pessoa pode ter ao passar por esse processo, que eu nem diria só de mediação, eu diria um processo de entendimento, de expansão da consciência. Veja, Ali, eu recentemente concluí um curso de aprofundamento em círculos de construção da paz, pela Ajures, lá do Rio Grande do Sul. E a gente sabe que para entrar num círculo de construção de paz, próprio da justiça restaurativa, a pessoa precisa admitir que ela tem uma parcela de responsabilidade. Admitir para ela, não se trata de falar em culpa, ninguém quer falar em culpa. Mas se eu não admito que tem uma parcela da responsabilidade, eu nego a mim mesma a oportunidade de crescer, de melhorar. E dentro da psicologia, eu tenho encontrado todo o suporte teórico para isso, todo. Por exemplo, recentemente, a gente começou a estudar sobre psicodrama, e o psicodrama é baseado nesses pressupostos, na importância do aqui e agora, como o intervalo de tempo mais importante que existe na nossa vida, com a tomada de consciência,
e com a captação da sua própria responsabilidade. A partir daí, os movimentos são construtivos, né, em prol de uma solução. Porque assim eu deixo de tentar achar um culpado, tentar terceirizar aquilo e Isto, passo de novo a ter rédeas sobre a minha vida. Eu posso isto, decidir para fazer diferente daqui para frente, né? isto. Legal. Ali, É uma inclusive, mudança de pensamento, isto. de atitude. Muito grande, muito grande. É uma mudança cultural que começa aqui, dentro de cada um de nós. Naquele exato momento que eu olho para o outro e digo você. Por isso, no ambiente da mediação, a gente pede que a pessoa fale na primeira pessoa. Eu me sinto, eu gostaria. Porque ninguém pode dizer que não é verdade. Quando eu digo que eu me sinto de um modo, eu me sinto. Ninguém tem como contestar aquilo. Mas se eu disser para você que você nem se sentiu preocupada comigo numa determinada situação, eu posso ter suposto isso, né, imaginado, mas só você sabe se você se preocupou ou não, até porque a forma que as pessoas têm de exteriorizar é diferente para cada uma, né? Mas o que eu queria dizer é que há algum tempo atrás eu apresentei um TEDx aqui em Blumenau, e aí eles me pediram para falar sobre algo que pudesse ficar como um legado, como um depoimento importante para as pessoas. E eu me vi pensando que mensagem eu poderia passar que fosse mais útil nesse contexto que a gente vive, onde as pessoas não assumem normalmente a sua responsabilidade. E aí, justamente, eu me vi falando, sim, como juíza e como mãe, mas falando para os pais. Por isso eu falei sobre como pais somos muito juízes, porque eu tento incentivar os pais a não apontarem a solução tão imediatamente para um problema, mas sim antes a ouvirem os filhos, até para eles passarem por esse processo de verbalização. A gente sabe que o simples fato da palavra circular já cura muito. Às vezes tudo que o filho queria era ter a oportunidade de falar. E a gente também acaba por educá-lo nesse sentido, uma educação para a resolução construtiva dos conflitos. Esse filho vai crescer e vai ter muitos outros problemas, e ele lá na frente não vai ter a mãe ao lado, ou o pai, para dizer o que fazer. É bem isso que você falou. A terceirização é um modo de agir que a gente pode evitar, se a gente perceber que nós temos a capacidade de lidar com esses conflitos. A emancipação nesse sentido é o grande ganho que a mediação traz. Então, eu confio imensamente nisso.